Essa noite para meditarmos neste último sermão do ano. Depois eu só prego o ano que vem, tá? Último sermão do ano. Filipenses capítulo 4, versículos 8 a 9. Essa aqui é daquelas que fazem parte das piadas de fim de ano, né? Aí vira o ano, aí você fala, rapaz, a última vez que eu preguei foi ano passado. Meus irmãos, Filipenses, epístola do apóstolo Paulo, essa igreja que nos alegra tanto o coração pelo testemunho que eles davam, mas também pelas palavras que eles receberam e nós recebemos também neste dia 31 de dezembro de 2021. Essa palavra do Senhor para nós é inspirada, infalível e inerrante. Ouça com atenção esses dois versículos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, a tua palavra é o alimento para a nossa alma nesta noite. Abre o nosso entendimento, dá-nos fé para crer nela e fé para obedecê-la e praticá-la, para o benefício das nossas almas, mas sobretudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um termo hoje aí que está na moda, pelo menos assim a gente poderia dizer nos filmes de ficção, que é o termo multiverso. Já ouviu esse termo antes? Não se fala mais sobre universo, agora é multiverso. O que é um multiverso? Multiverso, meus irmãos, no papel, na teoria, seria a ideia de que não existe somente um universo. Existem vários universos possíveis, né? Então, os filmes de super-herói hoje, eles brincam com essa possibilidade de que existem universos paralelos, ou seja, teria a Terra aqui, mas tem uma Terra também num outro universo, ou uma outra dimensão, vamos dizer assim, né? Tem seriado, tem filme de Homem-Aranha hoje falando sobre esse tipo de coisa, tá? E aí é divertido pensar sobre isso, meus irmãos. Veja, eu quero deixar bem claro que eu não necessariamente creio em multiversos, tá? O único multiverso que eu sei que existe, factual, é o mundo invisível espiritual, tá? E um dia, quando Jesus voltar, o mundo invisível será fundido ao mundo visível e essas realidades não serão mais duas realidades distintas. Esse multiverso a física não contempla hoje, mas a palavra de Deus diz que é real, tá? Que os seres angelicais vivem nesse multiverso. Mas hoje eu quero falar de um outro universo. De um universo com o qual eu e você lidamos todos os dias. Um multiverso. E que você entender como ele funciona é fundamental para o sucesso no ano de 2022. Sabe que universo eu estou falando, meus irmãos? Esse aqui, ó. Dentro da minha e da sua cachola. Meus irmãos, o universo dos nossos pensamentos. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje à noite. Você já parou para pensar, de verdade, que o que acontece aqui dentro parece um universo completamente paralelo? Já parou para pensar nisso? Que os nossos pensamentos todos os dias são assim? Veja, um jornalista e um professor norte-americano chamado Timothy Ferriss, tá? Ele escreveu um livro fictício chamado O Despertar da Via Láctea. Mas ele faz uma reflexão sobre essa ideia dos pensamentos. Ele diz o seguinte: todos nós habitamos dois universos igualmente misteriosos. Um fora da mente e outro dentro dela. E meus irmãos, eu e minha esposa tivemos um gostinho disso vindo para cá, quando a Melissa do nada vira para Débora no carro, o caminho na verdade da casa dos meus sogros, e vira assim: mamãe, adivinha o que eu estou pensando? Né? Ela olha para mim: tá, minha filha, o que você está pensando? Mãe, é assim, é colorido e tem uma corzinha e tem um gostinho de gelo no final. Tá, minha filha, o que é que você está pensando? Mãe, eu estou pensando num arco-íris colorido de gelo. Como se a lógica ditasse que a gente deveria deduzir isso. Mas, meus irmãos, o que acontece com as crianças não é tão diferente do que acontece conosco. Meus irmãos, às vezes eu me choco com o que acontece dentro aqui da minha cabeça. E veja, a coisa não é caótica só porque os nossos pensamentos muitas vezes são rápidos e as sinapses neurais acontecem. Não é só por causa disso.
Meus irmãos, o nosso universo de pensamentos é, nos nossos dias, ainda mais caótico, e é isso que eu quero defender para a gente hoje, porque nós vivemos num mundo que nos confunde. Veja, o pastor Joel Bick, que o presbítero Charles já citou hoje à noite aqui, ele escreveu um artigo chamado Como Viver uma Vida Positiva. E ele diz o seguinte: vivemos em uma cultura cada vez mais negativa, cultura negativa, na qual é fácil ser arrastado para baixo com todos os eventos desanimadores e deprimentes que inundam nossos corações e oprimem nossas mentes. Você já teve essa sensação? De você viver, talvez num dia que você fuçou suas mídias sociais, você viu as notícias e você lidou com as notícias de família, e você lidou com os problemas, e termina o dia, parece que a sua mente está debaixo de uma opressão, de um complexo confuso. E ao longo desse ano, meus irmãos, isso tudo foi muito incitado por causa daquilo que as mídias alimentaram nossa cabeça, em uma enxurrada de tragédias sem fim. É Covid, é barragem estourando, é a Bahia, o pessoal precisando de ajuda, é político corrupto, essas coisas a gente tem todos os anos, mas parece que esse ano de 2021, meus irmãos, foi um ano curiosamente único. E aguçou o desespero no coração de muita gente e a ansiedade mental. Meus irmãos, eu nunca lidei com tantos atendimentos pastorais com questões de ansiedade e depressão como esse ano. Esse ano foi o recorde. Mas, meus irmãos, no entanto, Paulo agora escreve para uma igreja que lidava também com várias circunstâncias de perseguição no mundo grego, com infiltração de pessoas que confundiam a doutrina na vida da igreja. Mas ao escrever para a igreja de Filipe, Paulo chama eles e nós para desfrutarmos de uma paz de Deus no meio da tempestade. Ele chama a gente para alimentar nossas mentes com uma dieta de informações e pensamentos alternativos. E veja, você vai ver aqui que Paulo não vai lançar para a gente um argumento para a gente se isolar de más notícias que inevitavelmente enchem um mundo caído. É inevitável, meus irmãos. Eu tinha uma época que eu falava assim, não vou assistir televisão, porque é muita notícia ruim no DFTV, no jornal, não sei o quê. Meus irmãos, você pode não assistir TV, mas você tem que ainda lidar com esse mundo. É um mundo caído. Mas nesse texto, o que Paulo vai nos chamar, meus irmãos, é fazer uma escolha por fontes de informação saudável, por pensamentos ligados diretamente ao céu, de onde emana o trono da graça do nosso Deus, e termos uma maneira positivamente bíblica de pensar a vida. Eu e você precisamos desesperadamente disso, meus irmãos. Essa é a dieta. E se a gente está falando de dieta, eu vou dizer para vocês aqui na minha brincadeira da estrutura do texto, que Paulo está oferecendo 6 proteínas. 6 proteínas muito claras que eu e você precisamos desesperadamente para o nosso suplemento alimentar espiritual em 2022. Tá? E não vai ser um texto longo, uma exposição longa. É apenas para que eu e você possamos brevemente pensar. 6 proteínas, tá? A primeira, meus irmãos, é a proteína da verdade. Veja o que Paulo diz aí. Deixa o versículo aberto, tá? Não fecha não, olha aí. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Meus irmãos, Paulo vai dizer que a gente deve pensar ativamente, intencionalmente, naquilo que é verdadeiro e não falso. Por contraposição, verdadeiro e falso. Meus irmãos, não é exatamente essa uma das grandes tensões que está no nosso mundo nesse momento? A luta entre coisas que se dizem verdadeiras contra coisas que se dizem falsas. Falsas narrativas, fake news, não é? Meus irmãos, antes de você tentar discernir o que é verdadeiro no mundo, fixe os seus corações e seus pensamentos naquele que é a verdade. Jesus Cristo diz que Ele é a verdade, Ele é caminho, Ele é vida. Aquele que se atina na verdade dEle será liberto da falsidade de Satanás. Ele nos dá coisas que são verdadeiras, meus irmãos. Jesus, Ele nos chama a ativamente ouvir o que Ele tem a dizer, e não o que Satanás tem a dizer, como Ele fez com Adão e Eva lá no jardim, no Éden. A serpente, você lembra muito bem,
trazendo uma narrativa distorcida para Adão e para Eva, levando eles a comer do fruto da árvore, dizendo que se eles comessem do fruto da árvore, no fim das contas eles seriam mais felizes do que obedecer o que Deus havia dito. Meus irmãos, Satanás é o pai da mentira. E o povo de Deus tem que ser o povo da verdade. Meus irmãos, o que está acontecendo conosco hoje? Que parece que o povo gosta de ouvir mentira. Dá para eu pensar nisso? Sabe, já ouviu aquele ditado popular assim? Me engana que eu gosto. Já ouviu? Tem gente que parece que gosta mesmo. Que fica se alimentando de mentiras, deturpações, desequilíbrios, distorções. E aqui eu estou falando de política mesmo, tá? Tanto à esquerda quanto à direita. Pronto, falei, viu? Pronto, doeu aí já, tá? Não vem com essa não, que é só um dos lados não. Meus irmãos, está uma maluquice o negócio. Está uma doideira. O que está acontecendo? Cada um tentando puxar a sardinha para o seu lado. E veja, eu quero... Aqui o sermão é prático hoje à noite. É o mais prático possível para 2022, ano de eleição. Então vamos falar umas verdades aqui bem rasgadas? Vamos. Em 2022, você vai fazer um voto pela verdade diante do Senhor. E ele começa da seguinte maneira, olha a dica. Cuidado com jornalistas que passam a maior parte do tempo expondo as mentiras do outro lado. Aquele que é jornalismo que é feito só e apenas com guerra de acusações. Cuidado com isso. Você construir a sua identidade pela sua negativa, pelo seu inimigo, pelo seu oposto. Meus irmãos, esse tipo de guerra geralmente não tem interesse pela verdade. Não tem. Eu lembro uma vez, conversando com um amigo muito piedoso lá nos Estados Unidos, ele falando, Mateus, eu estou tão cansado, isso era 2012 ainda lá, falando, cara, eu estou tão cansado desse negócio de política, porque me parece, ele falou para mim, parece que os crentes não conseguem perceber que ser crente não é reduzir o seu universo de opções à direita e à esquerda, não pode ser isso. O caminho de Cristo é sobremodo excelente. A cultura da verdade do reino tem que redimir as outras coisas, tem que refazer as outras coisas. Eu não sou chamado por Deus só para aceitar um caminho político. Eu sou chamado para ser sal da terra, luz do mundo e pregar a verdade. Aí sim a política desse mundo pode até mudar. Meus irmãos, a gente tem que ser um pouco mais criterioso. Veja, aqui eu não vou ficar falando para você de quem que você tem que ouvir no YouTube, no Instagram, não é nada disso. Mas veja, busque relatórios mais verdadeiros. Faça o seu trabalho de pesquisar um pouco mais, em vez de repassar para frente no WhatsApp a primeira coisa que chega para você. Vai verificar a fonte, vai verificar quem falou, vai verificar o conjunto de motivações. Procure aquilo que é equilibrado, que é justo. Meus irmãos, o pastor Joel Bick fala, banqueteie-se com a verdade. Aonde quer que ela apareça, não é só na mídia, não é só na política. Tudo que é verdadeiro deve ocupar o nosso pensamento. De novo, tudo que é verdadeiro deve ocupar o nosso pensamento. Amém? Você crê nisso? A gente tem que buscar isso, meus irmãos. Essa é a primeira proteína. Cerque-se, veja, nos seus relacionamentos. Cerque-se de contadores da verdade. Tá, meus irmãos? Não se cerca de pessoas que adoram esse discursozinho pernicioso, não. Nós devemos ser propagadores e divulgadores dos bons produtos da verdade, não do lixo. Essa é a primeira coisa, meus irmãos. Tudo que é verdadeiro deve ocupar a nossa mente, a começar pela palavra de Deus e aquilo que é verdade no mundo. Segundo lugar, veja que ele vai dizer agora que a segunda proteína é tudo que é respeitável. Então a primeira proteína é a proteína da verdade. A segunda proteína é a proteína do que a gente chamaria da nobreza, daquilo que é nobre, que é respeitável. Essa palavra aqui, às vezes na sua tradução está ou respeitável ou nobre. Mas, meus irmãos, aqui o sentido é de tudo aquilo que é majestoso, tudo aquilo que é inspirador, que é digno, que é elevado, que é virtuoso. Meus irmãos, veja, falar de virtude, falar de nobreza, falar de caráter, cada dia mais, falar de honra, parece cada dia mais fora de moda no nosso mundo. Sabe por quê? Porque eu não sei porquê, se você assiste jornal, se você acompanha as notícias, você vê que a mídia prefere, ela tem um tino para divulgar aquilo que é vil e sórdido. Você já reparou nisso? Quando eu era criança, tinha uma moça que trabalhava conosco na nossa casa, e
tarde da noite, eu e meu irmão, a gente gostava muito dela, ela dormia a semana inteira lá em casa, e ela tinha um quarto lá em casa, e a gente gostava de ficar lá conversando com ela, batendo papo, e de vez em quando a gente ia assistir os programas de televisão que ela assistia, e a gente ficava lá, né? Meu pai e minha mãe talvez nem sabiam o que a gente estava assistindo com ela, mas a gente estava lá. Meus irmãos, a gente assistia todos aqueles programas, tá? Ratinho e Companhia, eu não vou citar por nome não, tá? Você já percebeu o que esses programas gostam? Meus irmãos, tem programa hoje que é adultério, infidelidade, programa sobre assassinato. Aqui e agora, Gil Gomes, eu sou velho, gente, tá? O Gil Gomes ainda era vivo na minha época. Que os mais novos talvez nem saibam quem é Gil Gomes, tá? Gil Gomes, né? Aqui, agora, né? Meus irmãos, por que a gente gosta? Por que as pessoas, os repórteres, gastam tanto tempo naquelas coisas que são fossas escuras, lama, baixas, coisas obscenas, coisas de baixo calão? Esse tipo de coisa tem movido as pessoas. Eu lembro que alguns anos atrás, vou falar que a gente tá rasgando algumas coisas aqui hoje, né? O pastor John Piper escreveu um artigo, e ele fazia uma crítica dura com crentes que estavam indo assistir um filme que saiu de super-herói chamado Deadpool, se eu não me engano. É um herói que é bem irreverente. E o John Piper, no artigo dele, ele escreveu o seguinte: veja, não é que você não possa assistir um filme de herói. O ponto não é esse. Filme de herói todo mundo assiste. O ponto é, o que motiva, na cabeça do John Piper, o que motivava um crente a assistir aquele super-herói específico? Porque ele era extremamente irreverente, boca suja. A piada dele é aquela piada que você não tem coragem de contar para o seu amigo na igreja, mas no cinema todo mundo ri. E meus irmãos, a gente vai se acostumando com isso. A gente vai se acostumando. E veja, Paulo está dizendo nesse texto: não faça isso consigo mesmo. Substitui aquilo que é sórdido e vil por aquilo que é nobre. Você olha para o caráter de Cristo e fala assim: o meu Cristo, o meu Senhor, é alguém heróico, é alguém que inspira admiração, é alguém virtuoso. Meus irmãos, essas coisas não são bregas, tá? Não são bregas. Eu vou te compartilhar duas coisinhas que eu estou lendo ultimamente. Eu estou lendo com a minha esposa no carro, a gente comprou aí numa promoção um livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Eu já tinha lido algumas partes dele antes, minha esposa já tinha assistido o filme há muitos anos atrás, mas a gente está lá lendo esse conto. Meus irmãos, é muito curioso você ler esses contos românticos de épocas meio deslocadas por causa dos valores que regiam a questão dos homens, a questão das mulheres. Havia cavalheirismo, havia cortesia, havia gentileza. E meus irmãos, eu confesso que no primeiro momento, eu comecei a ler aquele negócio assim, né? É um pouco feminino isso. Não é feminino não. Não é feminino não. A gente está precisando de mais homem cavalheiro hoje em dia. A gente está precisando de homens mais corteses. Estamos precisando de homens mais corajosos. Estamos precisando de mulheres mais femininas. Todas essas coisas incitam a nobreza, nos inspiram e nos fazem pensar num mundo melhor. O mundo do céu descendo para a terra. Os frutos do Espírito, do amor, da fidelidade, da lealdade em nós. O nosso Senhor Jesus Cristo era assim. Eu estava também defendendo para esse conjunto de pastores que eu estava tomando café essa semana, falei desse livro da Jane Austen, mas falei para eles também que eu adoro ler fantasias medievais, contos fictícios, muitas vezes fantasiosos, desses valores medievais, de nobreza, de defesa do oprimido, de guerra feita de forma justa. Meus irmãos, eu acho que a gente está vivendo num mundo meio frouxo, sabe? Você não acha, não? Nós estamos precisando ocupar os nossos pensamentos com aquilo que é nobre, com aquilo que é respeitável. Essa é a segunda proteína. Veja que agora, a primeira foi a proteína da verdade, a segunda foi a proteína daquilo que é nobre e respeitável, a terceira é a proteína daquilo que é certo. Veja, ele diz agora, tudo que é justo. Tudo que é justo. Meus irmãos, quando Paulo diz que devemos pensar sobre o que é justo, a palavra aqui no grego é justamente aquilo que é reto de acordo com uma referência. Aquilo que está alinhado com uma norma. Meus irmãos, na Bíblia, quando nós falamos sobre aquilo que é justo, é aquilo que está de acordo com a lei, com os padrões de Deus. É uma conduta, é uma forma de se viver a vida que está eticamente alinhada com o que Deus espera de nós.
uma perguntinha aí para você. Você tem os 10 mandamentos decorados de cabeça? Veja, eu não estou falando todos os mandamentos do Pentateuco. Eu estou falando só dos 10. Eu lembro que, quando eu fui fazer a minha sabatina pastoral, o pastor Dalzir, que é um pastor do nosso presbitério, muito conhecido de vários irmãos aqui, ele fez a pergunta de quais estava lá, eu sendo avaliado como seminarista para me tornar pastor. E aí eles fazem todas as perguntas possíveis, e uma das perguntas que ele fez, fala aí agora de cabeça os 10 mandamentos. Aí vamos lá, né? Não adorarás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe. Aí eu consegui. Aí depois a gente foi conversar, eu falei, rapaz, você me botou na fogueira ali, né? Aí ele falou, Mateus, eu vou te falar uma coisa. Se uma pessoa que quer ser pastor não tem os 10 mandamentos decorados, ele nem passa na prova. Meus irmãos, nós temos os mandamentos de Deus decorados, a ética de Deus está no nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje nós vivemos numa sociedade que celebra a falta de ética. Sabe uma das coisas que eu acho mais curiosas, meus irmãos? Posso falar aqui uma das coisas mais curiosas que existe no Brasil, e é por isso que o Brasil, realmente, a NASA tem que vir aqui para estudar a gente, tá? Sabe por quê? Porque, meus irmãos, o brasileiro é aquele que tem coragem de construir um comitê de ética, ou uma CPI da ética, e os homens que estão lá na CPI, você quer passar longe deles. Esse é o nosso país. Meus irmãos, que loucura! Fala-se muito sobre ética na sociedade, inclusive academicamente, há livros sobre o assunto, pessoas escrevendo, mas elas não conhecem a ética de Deus, elas querem a sua ética própria, elas querem um construto social, elas querem uma ética conveniente aos seus pecadinhos de estimação. Meus irmãos, jeitinho brasileiro com crente não dá, porque a pátria do crente não é o Brasil, a pátria do crente é o céu. O governante sobre as nossas vidas, o último, não é o Bolsonaro, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O governante último no ano que vem, quem quer que seja, não vai ser o eleito, é o Rei das nações e o Rei do meu e do seu coração. Então a nossa ética tem que ser a ética dele. Eu tenho que almejar o comportamento reto diante dele. E veja, eu quero te dizer que isso se confunde com aquilo que nós falamos antes sobre nobreza, tá? Ética e nobreza. Uma sociedade que precisa de ética corajosa, pais trabalhadores, pais amorosos, pais que sejam trabalhadores e amorosos, sem ser um em detrimento do outro, tá? Sem ser o trabalho em detrimento do amor ou o amor em detrimento do trabalho, não. Trabalhadores e amorosos. Mães dedicadas, mães que não tenham vergonha de dizer que ela é dona de casa, tá, minhas irmãs? Sou uma dona de casa com muito gosto, faço as coisas da minha casa, cuido dos meus filhos, cuido do meu marido. E se Deus dá ou não dá a oportunidade de trabalhar fora é outra história. Mas nós precisamos nos lembrar daquilo que é ético perante o Senhor. Filhos respeitosos. Pais, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Que a gente esse ano teve que lidar com muitas situações. A igreja está crescendo em meninos, está florando criança do chão dessa igreja aqui. Existem certas pedagogias e didáticas hoje em dia que dizem que o pai não deve corrigir os seus filhos. Ele não deve. Ele deve deixar o seu filho autodescobrir o seu próprio caminho, o seu próprio jeito. Gente, isso é narrativa de Satanás. Pai crente, mãe crente, ensina a verdade e a ética do reino. Ensina sim a sentar à mesa, a limpar a boca, a não ficar rotando na frente dos amiguinhos. Ensina todas essas coisas, mas ensina a ter um coração ético. Meus irmãos, sem antecipar muito o meu sermão de domingo à noite agora, tá? Mas Deus nos deu a vara da chinela, tá? A gente tem ela também. Eu sei que tem muita gente que está com medo de falar isso hoje em dia, mas ela adequadamente, santamente usada na presença de Deus, é para o benefício dos filhos. Para o benefício dos filhos. Meus irmãos, precisamos de filhos respeitosos, da ética de famílias felizes, cuidadores gentis, funcionários honestos. Duas coisas aqui, tá? Chefe honesto e funcionário honesto. Tá uma coisa curiosa esses dias, empresários reclamando de que seus funcionários não são tão assim honestos, estão roubando eles, mas os chefes também não são tanto. Meus irmãos, nós precisamos de uma ética da retidão e da justiça de Deus. Essa é a terceira proteína. Quarta proteína, ele vai falar agora tudo que é puro.
tudo que é puro. Meus irmãos, o nosso Deus, o Deus das Escrituras, o Deus a quem servimos, é um Deus da pureza. Deus da pureza. Imundícia é com o outro, é com o pai da mentira. O Deus da verdade é o Deus da pureza. E talvez a pureza, não a dureza, mas a pureza, seja uma das coisas que esteja mais ameaçada hoje em dia. Você já reparou nisso? Como a falta de pureza é o que tem causado uma bagunça no universo dos nossos pensamentos. Já parou para pensar? Qual foi a última vez que você assistiu um filme? Presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Qual foi a última vez que você assistiu um filme que celebrava o casamento cristão? Ou retratava uma família funcionando normalmente? Você consegue lembrar? Tem que contar nos dedos, assim, né? Contos na vida, né? E aí você começa a pensar talvez nos filmes cristãos que você assistiu. Meus irmãos, porque a ordem do dia normalmente é imoralidade, é adultério, é abuso, é briga, é assassinato. Nós precisamos, meus irmãos, começar a focar, mover os holofotes daquilo que é impuro para coisas que são puras. Nós precisamos crer sim que quando a Bíblia diz que há pureza no relacionamento entre um jovem e uma donzela, que é uma das coisas que a literatura de sabedoria na Bíblia fala, no livro de Provérbios, ou no livro de Eclesiastes, de que o caminho do jovem e o caminho da donzela, como o livro de Cantares vai falar, pode ser um caminho bem-sucedido, feliz. Por que nós temos que assumir hoje, meus irmãos? Uma vez eu estava conversando com um pai, e obviamente esse pai falando ali sobre a necessidade da gente tentar ajudar o filho dele, mas ele me falou uma coisa que me envergonhou. Ele pegou e falou assim, olha o que ele assumiu, ele falou assim, pastor, porque você sabe como são os jovens de hoje em dia, né? Eles veem pornografia, eles têm relacionamento antes do casamento, e aí ele pegou e falou assim, mas eu não tenho problema nenhum com isso não, porque isso é normal, os jovens precisam disso hoje. Eu falei, está amarrado. Foi minha reação. Eu nem falo está amarrado para nada não, mas... Falei, para... Falei, que isso, cara? Onde veio esse senso de normalidade com a depravação sexual? Meus irmãos, não é normal não. Em 1 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo decidiu escrever para a igreja de Corinto, claramente, ali nos versículos 1 a 9, parece que ele está falando de um público um pouco mais jovem. Os jovens da igreja de Corinto eram gentios gregos que se converteram, eram crentes, porém ainda tinham velhos hábitos. Eles adoravam a deusa Afrodite, eles iam para as orgias, eles iam para as festas. E Paulo pega assim, eu estou falando aí com vocês. Jovem, está vivendo abrasado? Vai lá e casa. Você vai lá e casa direito. E você vai passar a pertencer a uma só mulher, e aquela mulher vai passar a pertencer a um só homem. Nada de poligamia, nada de poliamor. Fidelidade, exclusividade, pureza. Meus irmãos, nós precisamos, eu vejo, aqui eu falo com os mais velhos, quanto à responsabilidade deles, tá? Dos mais velhos da igreja. Vocês e eu precisamos ajudar os mais jovens a trilhar o caminho da pureza. Precisamos. A gente tem que ter coragem de conversar com os jovens. Meus irmãos, eu estou um pouco cansado com esse negócio de um jovem vir procurar o mais velho e falar assim, não, rapaz, esse problema seu é grave. Vai conversar com o pastor. Não, é contigo mesmo. O jovem procurou você para conversar com você. Ele está precisando de um conselho. Às vezes o namoro não está indo bem. Às vezes ele não sabe nem escolher uma namorada direito. Uma vez um jovem virou para mim e falou que foi procurar um irmão mais velho da igreja para ajudar ele a escolher uma namorada. Sabe o que o irmão mais velho fez? Ajudou ele a escolher uma namorada. Ajudou, de verdade. É isso que pais espirituais fazem. É isso que mães espirituais fazem. Nós nos certificamos que os nossos jovens, que estão confiados ao nosso pastoreio, estão trilhando o caminho da pureza. Nós devemos lutar por isso, meus irmãos. E mais, tá? Veja, na internet, nós que queremos promover bons pensamentos de pureza, celebre as coisas puras. Fale delas, alegre-se com elas. Como, por exemplo, o casamento e tantas outras coisas. Meus irmãos, a proteína da pureza tem que ocupar os nossos pensamentos. A gente tem que lutar com isso, meus irmãos. Quinto e penúltimo. Proteína da beleza.
olha o que ele diz aí, depois do tudo que é puro, ele fala tudo que é amável. Tudo que é amável. Aqui, meus irmãos, a palavra amável, a gente não está falando só do sentimento do amor. A palavrinha grega aqui, ela faz mais referência àquilo que é atraente, cativante. Palavras e ações que atraem admiração e afeição. Meus irmãos, nos últimos anos, uma das doutrinas que eu mais tenho gastado tempo a estudar, porque não é tão natural para mim, é a doutrina da beleza de Deus. Doutrina da beleza. A gente fala muito de vários atributos de Deus, o atributo da verdade, o atributo da justiça, o atributo da ira, o atributo do amor, mas a gente nem sempre fala do atributo da beleza, da estética. Nosso Deus é belo e Ele cria coisas belas e dá ao homem a capacidade de se encantar e contemplar coisas belas. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias que as pessoas estão correndo de coisas belas e trocando por coisas de terceira e quarta categoria, chamando de beleza. Tem cada porcaria aí fora, em nome da arte, um mau gosto terrível. Músicas, não, meus irmãos, eu sou músico, e eu gosto de música bonita, estou falando a verdade aqui. Deus me deu ouvidos e mãos para tocar coisas bonitas, ouvir coisas bonitas. Mas tem cada porcaria que os crentes estão ouvindo hoje em dia, que não vale a pena. Não vale a pena. E aí depois, olha só, o jovem vem conversar com o pastor ou com você e fala assim, rapaz, a minha cabeça está ruim. Eu não consigo pensar nada bom, meus pensamentos estão confusos, eu tenho pensamentos de morte, de ódio, de raiva, de protestos injustos. Aí você pergunta para ele assim, não é se ele está lendo a Bíblia ou orando, não. O que você está ouvindo no Spotify? É Anitta? Para. Eu vou falar de novo se você não entendeu. É Anitta? Para. Para. Sério. Sério. Você acha que você vai tirar o quê? Um salmo de Anitta? Da Anitta? Não, meus irmãos. Enquanto a gente não colocar para dentro, veja, pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, nos nossos lábios e no nosso paladar, coisas belas, não vai adiantar, não vai adiantar. Meu irmão, vamos lá, vamos fazer algumas perguntas aqui bem práticas. Qual foi a última vez, pensa aí, tá, que você saiu da cidade para ir ver a paisagem do Cerrado? Que você foi fazer um passeio em Pirinópolis para ver uma cachoeira? Que você foi dar uma voltinha aqui no DF, não precisa ir tão longe, não. Alguém aqui já foi ali na Praça dos Cristais, ali, no setor militar urbano? Tem gente que nunca nem ouviu falar, brasiliense que nasceu aqui 37 anos, igual eu, que nunca nem foi perto da Praça dos Cristais. Qual foi a última vez que você levou seus filhos para ver um jardim? Ou detalhe, qual foi a última vez que você levou seus filhos para ver um museu? Para aprender a discernir o que é belo daquilo que não é belo. Eu lembro há uns anos atrás que eu falava assim, eu nunca vou entrar em museu na minha vida porque eu não gosto de coisa mais chata. Aí eu fui morar nos Estados Unidos, que é museu para tudo que é canto. É um país velho. E tinha museu no Mississippi, onde a gente morava, e no centro do Mississippi tinha o Museu do Capitólio. E aí eu fui lá porque não tinha tanta coisa para fazer assim no Mississippi, vamos no Museu do Capitólio. Meus irmãos, para vocês verem como é que eu gostei. Toda vez que alguém ia visitar a gente no seminário, eu levava no Museu do Capitólio, eu e a Débora. Porque a gente passou a gostar. A história, a beleza e a falta de beleza que havia na história, mas elementos redentivos, a presença de Deus em coisas que às vezes você nem veria. O pastor Philip Yancey uma vez escreveu um livro chamado Vendo Deus em Lugares Inesperados. A gente precisa aprender a identificar beleza, achar beleza. Você é bom de saborear a fragrância de um bosque perto da sua casa, a emoção de produtos frescos. Quem é bom de discernir o canto de pássaros diferentes? Quando você acorda de manhã, os passarinhos começam a cantar nas árvores ali, na asa sul, na asa norte. Meus irmãos, a gente precisa de beleza. Deus é belo, e Ele quer que nós contemplemos a beleza da santidade dEle no mundo que Ele criou. Sai um pouco do seu caixote de cimento, que é algum prédio em Brasília, onde você mora, e vai explorar a beleza de Deus, no mundo de Deus. Uma das coisas que o pastor pastor Joe Rigney, no seu livro Coisas da Terra,
ele fala que nós precisamos atiçar os nossos sentidos de forma redentiva. Precisamos atiçar os nossos sentidos de forma redentiva. E meus irmãos, a última proteína. Falamos de várias proteínas aqui. A proteína do belo, a proteína do puro, a proteína do justo, a proteína do nobre, a proteína do verdadeiro e, por último, a proteína do louvor, da boa fama. Veja o que ele fala, tudo que é de boa fama. Meus irmãos, é simples, Paulo está falando, concentre os seus pensamentos naquilo que constrói, naquilo que é de boa reputação, não naquilo que é destrutivo. Meus irmãos, nós estamos precisando incutir pensamentos positivos e otimistas em outras pessoas por meio de celebrar e exaltar aquilo que é bom em relação a elas. Estava conversando com uma pessoa essa semana que é professor universitário, e ele disse para mim, eu até pedi licença para ele para compartilhar esse exemplo, é um irmão da igreja, e ele contou para mim que ele não tem o hábito de elogiar quando um aluno faz um bom trabalho. E aí eu falei assim, por quê? Fiquei curioso. Falou assim, porque ele vai ficar se achando, né? Falei assim, mas meu irmão, a gente tem que celebrar coisas boas. O cara tirou 10 na sua prova, você fez uma prova difícil, tinha peguinha, o cara foi lá e tirou 10, estudou, prestou atenção na aula, bota assim lá no trabalho dele, 10, parabéns por ter estudado, good job, bem feito. Meus irmãos, nós precisamos celebrar coisas boas. Tem tanta gente que é rápido para criticar, não é verdade? Maridos que são rápidos para criticar suas esposas, mas que coisa terrível aí que você fez, de novo essa porcaria dessa comida que você fez. Meus irmãos, nós vamos criando corações rancorosos, pessoas amarguradas, porque nunca ouvem um elogio. Nunca. Sabe uma coisa que eu estava lendo do pastor Joel Bick? Ele contou uma situação tão interessante, que ele falou que ele entrou no carro com um irmão da igreja, eles alugaram uma van grande, foram viajar para algum lugar nos Estados Unidos. E era um irmão que ele admirava muito, mas dentro do carro, quando eles estavam dirigindo, ele começou a ficar um pouco espantado com a maneira como o irmão, junto com as famílias dentro do carro, trazia certas críticas a outras pessoas. Então era assim, o irmão do carro. Você viu fulano de tal essa semana? Fiquei sabendo, rapaz, que ele fez uma burrada. Pisou na jaca, fez um negócio lá e começava a criticar. Aí depois começava a falar de outro. Criticar. Aí depois a esposa dele, você viu a roupa que a irmã estava usando domingo na igreja? Criticar. Meus irmãos, nós nos tornamos pessoas que destroem a reputação alheia. A Bíblia fala, meus irmãos, você sabe por que você não precisa destruir a reputação de ninguém? Porque o pecado dela já faz isso sozinho por ela. Ela não precisa de você acabando com a raça dela, não. Nós não precisamos destruir a reputação de ninguém, pelo contrário. Nós devemos exaltar virtudes, elogiar coisas boas, falar de coisas maravilhosas. Meus irmãos, não vou citar nome porque ele não deixa. Um dos melhores pregadores que eu conheço nesse mundo nunca fala de si. Nunca. Toda vez que eu vou conversar com ele sobre pregação, ele sempre fala dos outros. Sempre. Rapaz, eu gosto muito de fulano de tal. É um pastor também que eu conheço. Gosto muito de fulano de tal. Rapaz, quando ele faz tal coisa na pregação, eu acho muito legal. Outro fulano, rapaz, eu ouvi um sermão dele e me abençoou tanto. Meus irmãos, esse homem que assim fala, não vou falar o nome dele, eu sei que você está curioso, mas eu não vou falar. Ele é um dos melhores pregadores que eu já ouvi nesse planeta. Mas ele não fica falando bem de si mesmo. Ele deixa que outros façam isso por ele. Meus irmãos, como o livro de Provérbios fala, não fica falando bem de si mesmo, não fica se autoelogiando. Promova outros, eleve outros, coloque outros em honra maior do que você mesmo. Faça como Jesus, que sendo rei do universo, se ajoelhou e foi lavar o pé chechelento de um bando de discípulo palestino. Esse é o Senhor da glória, elevando os seus discípulos. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e Ele exaltará. Nós zelamos pela reputação, por falar bem e não por promover contenda, dissensão, facção. Nós devemos encher a nossa cabeça com isso. Paulo resume no final, meus irmãos, as 6 proteínas que nós falamos no final do versículo 8. Olha aí, olha o final. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Meus irmãos, veja, talvez alguém poderia ouvir esse sermão que eu acabei de pregar e pensar assim: rapaz, pastor, é mais fácil falar do que fazer, sabe? Porque nós somos pessoas difíceis. 2022 vem aí com todas os seus problemas, suas dificuldades, e não vai ser fácil, pastor. Meus irmãos, eu sei que não vai ser fácil, mas Paulo aqui não estava teorizando, não. Ele não estava dando uma teoria. Olha o que ele diz no versículo 9. Olha aí. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo era um exemplo de alguém que passou a ter pensamentos positivos, que glorificavam a Deus. E tudo bem, você lembra quem era Paulo antes, né? Lá em Atos capítulo 8, quando Paulo ainda não era crente, a Bíblia nos diz que ele aspirava a morte. Quando Estevão morreu, as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Paulo, comissionado como o maior perseguidor da igreja por parte da liderança judaica. Você consegue imaginar como é que eram os pensamentos de Paulo antes? Eram terríveis, eram de sangue, eram cruéis, eram pensamentos de um assassino que odiava a Deus. Mas Deus transformou Paulo, não era? Aquele Paulo que era horrível, agora está escrevendo essa carta para mim e para você. Meus irmãos, se Deus transformou os pensamentos de Paulo, se Deus transformou os pensamentos de Pedro, se Deus transformou os pensamentos de Davi diante do adultério que ele cometeu, pecados que você falaria assim: poxa, talvez eu ainda nunca tenha cometido nenhum desses, esses são graves, são brabos. Se Deus conseguiu fazer milagres poderosos na cachola desses homens, não faria num reles pecador como eu e você? Meu irmão, o que você quer que ocupe o seu pensamento no ano de 2022? O que você vai fazer? Ou em outras palavras, qual é o multiverso que você vai escolher ter aqui dentro? Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você foque em Jesus. Que você se encha completamente. Hoje eu estava tomando café com o pastor hoje, e ele falou assim: rapaz, a gente tem um desafio de não é só de ensinar as coisas certas, não. Ele falou para mim, mas é de ensinar os nossos irmãos a serem cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos encher do Espírito. Como é que você se enche do Espírito? Como é que você fica cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus? Se a palavra do Espírito Santo habita na sua mente e no seu coração. Tem que comer ela, meus irmãos. Tem que devorar. Eu vou dar uma dica final para você poder, em 2022, ocupar os seus pensamentos com o Espírito e com a palavra. Você já fez aí a sua meta de leitura bíblica anual para o ano que vem? Se não fez ainda, hoje é o último dia para você não ler, porque amanhã é dia 1º de janeiro de 2022. Amanhã começa a sua meta de leitura bíblica da palavra anual. Glória a Deus, olha que coisa boa. Não é tão difícil assim. Muitas das Bíblias, elas têm no final delas, lá no finalzinho, um plano de leitura anual. Se a sua Bíblia não tem ou você não conhece um, eu vou te dar a sugestão de um muito bom. Tem um plano de leitura anual do Robert McCheyne, tá? É um dos melhores que tem. Ele era um pastor, ele era um puritano, um homem de Deus, e o plano dele é um plano fácil, tá? Não é assim tão complexo, você vai ler basicamente 4 capítulos por dia, não é tanta coisa assim, e você vai lá marcando, e tem pessoas que criam grupos de WhatsApp, eu não sei se o William Mitre está aí hoje à noite, mas tem pessoas que criam grupos de WhatsApp e vão estimulando umas às outras a ler a Bíblia. Faça isso. Você já vai começar a experimentar uma diferença concreta nos seus pensamentos. Você vai começar a pensar nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra, de onde Cristo habita, e a nossa vida está oculta com Ele. Quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. É o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Meus irmãos, que Deus encha o meu e o seu pensamento com o céu, com a glória, com a majestade e com a beleza do nosso Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus bendito, nós estamos tão gratos porque a Tua palavra ela é um grande incentivo prático para que nós façamos uma opção pelos pensamentos de Deus. Senhor, a verdade é que nós estamos um tanto cansados da nossa forma de pensar, da nossa forma obtusa, míope, egoísta.
em que a gente se coloca em primeiro lugar. Quantas decisões ao longo da vida e desse ano nós tomamos de maneira precipitada, sem sabedoria, porque preferimos o nosso método. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, substitua nossos pensamentos pelos teus, nossas aspirações pelas tuas, nossos sonhos pelos sonhos da tua parte, que nós almejemos ter a mente de Cristo, sermos homens e mulheres espirituais, com a palavra regendo cada forma de ação, com relação aos nossos irmãos e com relação a este mundo. Senhor, dá-nos as proteínas necessárias da verdade, da nobreza, da pureza, Senhor. Dá-nos aquilo que é respeitável, dá-nos aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor, que é reto perante os teus olhos. Dá-nos, Senhor, a condição de priorizarmos em 2022 tudo aquilo que é prioridade para o Senhor. E assim a tua glória será o nosso brasão e o nosso emblema. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar